Bom dia, queridos, mais um dia na presença do Senhor e agora retomando os nossos encontros, né, matinais, nas nossas devocionais, orando com salmos, um refúgio em tempo de aflição, esse tempo tão difícil que estamos passando, tendo esse tempo na presença do Senhor. Hoje eu estou desfalcado, minha esposa está em Curitiba, Cris foi levar o Mateus, nosso filho, e também resolver alguns assuntos lá. Mas estou aqui junto com vocês, não estamos sozinhos. Bom dia aos queridos Luiz Carlos, Neide, a Neide Rodrigues. Oi, Neide, tudo bem? A Ritinha, que bom ver a Neide aqui também, o Adelino e a Dora. Sejam muito bem-vindos nesse dia tão especial que o Senhor nos deu, mais um dia de maio. Veja como o tempo está passando. E é uma ótima semana também para a Raquel, está colocando aí, né? Para nós todos, né, querida? Eliane e o Valmir também. Estamos juntos mais uma semana. Hoje, queridos, nós vamos terminar o nosso o Salmo 18, né? Nessa leitura, simplesmente para poder tirar dele uma lição especial, para nós orarmos em cima dele. Bom dia, Inês, seja bem-vinda. Luiz Machado, Maria Pacheco, bom dia, minha irmã. Roberto Brown e Iris, minha esposa aqui, meu Deus do céu, ela está aqui. Bom dia, meu amor, que bom que você está aqui. A Juliana também, Fabrício, a Nívia e a Yasmin também, Fabrício e Yasmin, a Nívia e o Almir, esse povo todo aí, né? Que bom. Rudibert e Silene, coisa boa ter esse tempo juntos e a gente pensar na palavra de Deus. Bom, queridos, o Salmo 18, a princípio ele começa falando de uma vitória de Davi com relação a Saul, mas o final dele descreve vitórias contra os inimigos, né, do próprio Davi. Bom dia, Áurea, João Prestes, bom dia, meu querido, e a Janete, sejam bem-vindos aqui ao nosso tempo. Bom, esse restante de Salmo, que é do versículo 34 ao 46, e eu vou lendo e passando algumas notas aqui do que a gente pode tirar de ensino desse Salmo para a gente orar no dia de hoje, ele nos leva a uma crise, né? E uma crise que muita gente que lê o Velho Testamento e lê os Salmos tem, que é a linguagem tão dura com que ele fala de pessoas, né? E que pessoas que foram chamadas não só por ele, mas pelo próprio Deus de inimigos. Não sei se você está escutando esse barulho ao fundo, mas é a nossa gata, a Gatilda, fazendo seus exercícios matinais, né? E subindo ali nos seus aposentos, né? Mas, voltando aqui. Os inimigos, então, de Davi, eles eram reais, eles eram físicos, eles eram pessoas, né? Eram reinos também, no caso de Saul, do próprio reino dele, que não tinha entendido a voz de Deus e queria simplesmente manter o seu projeto de poder, o seu trono, né? À custa da morte de inocentes, de pessoas que não tinham nada a ver com isso. Mas não sabia que Deus já tinha destituído Saul do trono, mas sabia, mas não aceitava isso. E aí Davi teve que lutar contra ele. Mas Davi teve vários inimigos. Se você der uma olhada em 1 Samuel 30 e também em 2 Samuel 8, vai descrever vários inimigos. Samuel 30 vai descrever os amalequitas, em 2 Samuel 8 vai descrever os filisteus, os moabitas, os arameus, os edomitas, todos esses foram exterminados por Davi. E esse salmo descreve um pouco do como isso aconteceu. Bom dia, Almir, seja bem-vindo, Verônica também. E esse salmo aqui, ele descreve exatamente essa vitória, né, de Davi.
Então, qual que é o problema desse salmo? Nenhum. O salmo não tem problema nenhum. Quem tem problema somos nós. Primeiro, de fazer uma interpretação de que esse salmo tem a ver literalmente conosco na sua totalidade de interpretação. Se nós acharmos que ainda hoje nós temos inimigos físicos, primeiro que a gente vai gerar um sentimento de que nós temos que vingar, né? O que eles fizeram por nós, as ações que eles agiram contra nós, as ações que eles estão planejando vão ser, então nós vamos ter que lutar contra elas. Então nós vamos viver no tempo da estratégia militar do tempo de Davi, porque ele vivia, então ele era um rei e os reis iam para as guerras, né? Com exceção daquele fatídico episódio onde ele resolveu não ir para a guerra, e lá ele tem então seu relacionamento com Batseba e a história toda se desenrola trágica. Então os reis iam para a guerra. Então a vida do rei era militar. A vida do rei não era trono. Trono era só quando estava em paz, né? Por isso aqui ele vai dizer que ele reina, né? Quando ele está em paz, ele reina, ele comanda, né? Comanda os seus inimigos, porque ele os derrotou e assim pacificou. Então a gente aprende aqui que o rei tinha que lutar, o rei tinha que derrotar os seus inimigos para ele poder ter paz. Agora, se a gente pensar do ponto de vista militar, então a gente vai continuar lutando contra pessoas, pedindo a Deus que mate pessoas, pedindo a Deus que destrua pessoas, né? Agora, se nós entendemos do ponto de vista do Novo Testamento, o que Jesus então nos ensina, então, constituiu-se um povo no Velho Testamento. E aqui vale um ponto, né? Por que toda essa matança do Velho Testamento? Porque havia necessidade de conquistar e manter a terra que Deus tinha dado ao povo de Israel para o projeto de Deus, que era o estabelecimento de uma nação, de um povo, para que dentro daquele povo nascesse o Redentor, nascesse o Salvador, como promessa que Deus tinha dado, né? E que dentro daquele povo nascesse o Redentor, que o Redentor ele morresse, ressuscitasse e um dia voltasse para governar toda a terra que se rendeu aos seus pés, e assim chama-se o novo Israel, que é o Israel de Deus, que é a igreja de Cristo. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que o projeto de morte, matança, destruição, que Deus mandou fazer, e Deus mandou matar, no Velho Testamento é isso mesmo. Acaba no Velho Testamento porque hoje o povo já está constituído. E não é o Israel físico, é o Israel espiritual. Então as lições que a gente tira do Velho Testamento tem que estar à luz do Novo Testamento. A Bíblia tem que ser interpretada na sua totalidade, da luz, o velho ensina ao novo o que fazer e o novo ensina ao velho o que fazer. Alguns dizem que o Velho Testamento joga a luz ao Novo e o Novo Testamento joga a luz ao Velho Testamento. Então não existe nada que seja desconexo. A gente não pode fazer uma interpretação do tipo, pega lá e traz para cá sem nenhum tipo de preocupação com o que o Novo Testamento diz. E se a gente perceber, quem são os nossos inimigos no Novo Testamento? O que Jesus nos ensina, o que Paulo nos ensina, é que os nossos inimigos não são físicos. Efésios 6:12 vai dizer isso. E eu quero ler para você aquele trecho clássico que o próprio apóstolo Paulo vai dizer a respeito da nossa armadura espiritual. Ou seja, então existe uma batalha, existem inimigos. E nós precisamos nos armar com essas armaduras. E aí, essa armadura, ele vai dizer, olha, no versículo 12 de Efésios 6, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E no versículo 13, então, ele vai dizer, por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Aí ele vai dizer mantendo-se firme, vai cingir com o cinto da verdade, vai descrever então as partes da sua armadura.
Bom, então ele está dizendo o seguinte, ele está nos jogando luz ao Velho Testamento de que, sim, existem batalhas e que existem inimigos e eles podem nos derrotar e nós precisamos derrotá-los para que a gente tenha paz, para que a gente governe sobre eles. E aí que eu tiro a minha lição do dia de hoje. Primeiro, versículo 34 de Samuel 18 vai dizer: Ele ensina minhas mãos para a guerra. Um arco de bronze se quebra em seus braços. Também tu me deste o escudo da minha salvação, e a tua mão direita me sustentou. A tua mansidão me engrandeceu. Tu alargaste os meus passos abaixo de mim, e os meus pés não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei, e não voltei até exterminá-los. E os perfurei, que não puderam mais se levantar, caíram debaixo dos meus pés. Bom, primeira parte aqui, poeticamente horrível, né? Terrível, uma descrição de que ele realmente matou os inimigos e os perfurou, ou seja, a espada entrou neles, eles morreram. Bom, o que eu tiro de lição aqui, se a gente já fez aquele preâmbulo de que quem são os nossos inimigos, então os nossos inimigos são tudo aquilo que nos roubam o projeto de Deus na nossa vida. Se lá no Velho Testamento era assim, de construir um povo, Deus quer construir também um povo e Deus quer construir em mim uma identidade como Ele é. Então, tudo que me atrapalha de viver o projeto de Deus na minha vida, que é a minha paz, a minha esperança, a minha certeza e a minha convicção de salvação, né? A minha fidelidade a Deus em todos os atos, em todas as circunstâncias, então eu já começo a enumerar alguns inimigos. O primeiro inimigo da minha vida é o próprio pecado. Esse é um inimigo, assim, fugaz, um inimigo muito ardiloso. O próprio pecado, ele está em mim. Ele é um inimigo que está dentro de mim. Segundo grande inimigo sou eu mesmo, que ainda sou suscetível às intempéries do pecado que habita em mim. Então, na verdade, alguns chamam o pecado, atos e falhas minhas, a minha carne, com o meu nome. E eu concordo com isso. Quando eu digo que a carne me fez pecar, na verdade, é o Jacques. O Jacques pecou. Segunda coisa é o próprio diabo. O próprio diabo é um grande inimigo nosso. Mas não é ele quem faz com que a gente tenha as nossas atitudes erradas sempre. Ele sempre nos coloca oportunidades, mas nós as aceitamos ou não. A conversa de Deus com Caim foi essa: olha, o pecado está à tua porta, cabe a ti dominá-lo. Então é um inimigo que você precisa derrotá-lo, porque senão ele vai te derrotar. Outros inimigos são o que nós podemos ver, as intempéries. Nós estamos vivendo um grande inimigo que é a pandemia. Esse é um grande inimigo, ele precisa ser derrotado e precisa ser enfrentado. Uma coisa que eu aprendo é que nós não podemos correr dos nossos inimigos. Nós precisamos enfrentá-los. E esses inimigos aqui, que eu destaquei para você, eles precisam ser enfrentados dia após dia. É uma batalha, é uma luta, nós não podemos fugir da batalha. Isso Davi nos ensina nesse salmo. Ele não retrocedeu enquanto não os exterminou, enquanto não os derrotou. E essa é uma batalha diária. Agora, uma coisa que me traz atenção, do versículo 34 em diante até o 36, é quem dá poder para a gente vencer os nossos inimigos. É o próprio Deus. Deus é o poder para que a gente possa vencer todos os nossos inimigos. Lembra que eles não são físicos, eles são espirituais, eles são de ordem emocional, moral e toda a consequência que pode trazer para atrapalhar a nossa relação, nosso relacionamento com o nosso Deus. Então ele vai dizer aqui no versículo 34, por exemplo, ele ensina minhas mãos para a guerra. Quer dizer, quem dá a condição, a capacitação? Tu me deste o escudo, ou seja, Deus providenciou o escudo para que ele não fosse morto.
tua mão direita me sustentou, tua mansidão me engrandeceu, tu alargaste os meus passos. O Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor é sempre a nossa força. O Senhor é um poder, e dele tem o poder para que a gente vença os nossos inimigos. Isso é um entendimento muito claro. Nós não vencemos na força das nossas mãos. Nós não vencemos isso porque vamos determinar isso. Nós vamos vencer porque Deus, em seu poder, vai nos capacitar para isso. O poder de Deus está à nossa disposição, e aí a consequência é que Deus nos dá a vitória. Ele persegue os inimigos dele, ele os alcança, ele não volta atrás até exterminá-los, ele superfura, os inimigos não se levantam mais, caíram aos meus pés. A vitória foi dada a Davi porque ele dependeu de Deus nas suas batalhas. E quando ele fez com a sua força, Deus fez com que eles se derrotassem. Aliás, o povo de Israel, todas as vezes que eles lutavam com a sua força, eles eram derrotados, né? Josué manda um grupo de pessoas e diz assim, não, com esses aí a gente luta com tantos militares. E foram destroçados, voltaram envergonhados. Enquanto as mãos de Moisés estavam abaixadas, os exércitos prevaleciam contra Josué. Quando a mão de Moisés estava levantada, ou seja, numa posição de dependência de Deus, de clamor ao Senhor e de oração, e de dizer, Senhor, o Senhor é a razão da nossa força, da nossa vitória, eles eram vitoriosos. Veja que coisa interessante. Deus, você não vai enfrentar inimigos sozinhos, é Deus e o seu poder. E ele continua no 39 dizendo, tu me preparaste com força para a batalha, fizeste curvar abaixo de mim aqueles que contra mim tinham se levantado, e tu me deste a nuca dos meus inimigos, destruiu os que me odiavam. Eles clamaram, mas não havia quem os livrasse. Clamaram ao Senhor, mas ele não lhes respondeu. Ou seja, aqui está dizendo, olha, a capacitação, a sabedoria, o treinamento, as estratégias, todas vêm do Senhor. A nossa função é orar ao Senhor. E Ele, então, vai nos delegar o que nós devemos fazer. A verdade é que o plano de guerra está na mão de Deus, contra os nossos inimigos. E é Ele quem determina, quando a gente sai em guerra, quando a gente fica parado, quando a gente toma iniciativa, quando a gente deixa de tomar, tudo está na mão de Deus e nós dependemos dEle. O poder está na mão dEle e o preparo e a estratégia está na mão dEle. O tempo das coisas também está na mão dEle. Então, não adianta a gente ter o poder bélico, mas a gente não ter sabedoria de Deus para saber o momento de atacar. E aí a gente perde, é derrotado por causa disso. Dos momentos que a gente acha que, agora Deus me deu condição, o Senhor me deu os inimigos e eu vou... No versículo 42 ele vai dizer, então os reduzi ao pó, com poeira do vento, eu os joguei fora com a lama das ruas, tu me livraste das brigas do povo, tu me puseste como cabeça das nações, o povo que eu não conhecia me serviu, e ao me ouvirem, me obedeceram, estrangeiros se sujeitaram a mim, estrangeiros se enfraqueceram e tremeram de medo desde suas extremidades. Veja que coisa interessante. Agora, então, Davi tem a vitória para ter paz e domínio sobre os seus inimigos. Assim acontece na nossa vida pessoal e na nossa vida diária, queridos. Nós não podemos fugir dos inimigos que vêm sobre nós. Aquela crise conjugal, não adianta você fugir, não adianta você sair, não adianta você sair de casa, não adianta você simplesmente desistir. Aquele problema com o filho, não adianta você desistir. Você tem que lutar. E quais são as armas que nós vamos poder usar? As armas espirituais. Quais são as armas que a gente vai poder usar? As armas do amor. O amor é a tremenda arma de Deus para poder lutar contra inimigos que aparecem contra nós. E aqui ele vai dizer então que depois dessa luta, depois de tudo isso, Deus lhe dá a vitória e reduz os seus inimigos a ficarem sob o seu domínio. Então, toda vez que nós enfrentamos os inimigos que vêm sobre nós e enfrentamos com as armas certas, que é as armas do Senhor,
no poder do Senhor, no tempo do Senhor, na estratégia do Senhor, Deus nos dá duas coisas: paz e domínio sobre a situação. Veja que essa é a necessidade. Não existe paz sem ser conquistada pela vitória contra os inimigos. Então, paz não é ausência de guerra. Paz é o que a gente tem em meio à guerra e depois da guerra. Portanto, não deixe de lutar contra os seus inimigos. Não coloque um tapete debaixo da sua consciência. Trave batalhas contra os seus inimigos diariamente, porque o Senhor te dará vitória, domínio sobre esses inimigos e te dará paz. E por último, ele vai celebrar o Senhor por tudo isso. 46 até os 50 diz: o Senhor vive. Então, quem é que faz a vitória acontecer? O Senhor, porque Ele vive. E bendito seja a minha rocha, e exaltado seja o Deus da minha salvação, o Deus que me dá vingança e sujeita os povos debaixo de mim, aquele que me livra dos meus inimigos. E tu também me exaltas sobre aqueles que se levantam contra mim. Tu me livras do homem violento, por isso, Senhor, eu te louvarei entre as nações e cantarei o teu nome, que faz grandes as salvações de seu rei, e pratica a bondade para com o seu ungido, com Davi e sua semente para sempre. As coisas maravilhosas desse término desse Salmo 18 é que ele vai dizer que ressaltar aquilo que ele sempre ressaltou em todos os salmos, que a vitória pertence ao Senhor e a vingança pertence ao Senhor. É Deus quem vinga, nós não vingamos. Romanos 12 vai dizer isso, que nós não devemos fazer o mal com o mal, mas sim o mal com o bem, porque a vingança pertence ao Senhor. Então nós não temos inimigos físicos. Nossos inimigos são inimigos ou o pecado, ou o diabo, ou circunstâncias, ou momentos ruins. Os nossos inimigos são tudo aquilo, todos aqueles que roubam o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Todos os que roubam a nossa alegria de viver nosso relacionamento com Deus. Esses são os nossos inimigos. E eles surgem, nós devemos enfrentá-los, mas não no nosso poder, no poder de Deus. Não nas nossas armas, nas armas de Deus. Não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Porque Ele é o grande estrategista e nós somos executores. Nós somos soldados dessa batalha. Cumprimos ordens e assim seremos vitoriosos. E aí Deus nos dá a vitória para poder celebrar Ele. O Senhor é quem me livra dos meus inimigos, não sou eu. O Senhor é quem cuida de mim, me livra do homem violento, não sou eu. O Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha salvação. Esse é o nosso Deus e que merece todo louvor em todo o tempo. E olha só, um Deus que faz tudo isso por causa do seu ungido, do seu escolhido, do seu amado. E Ele pratica a bondade para conosco. E com Davi, ele está dizendo, e com a sua semente para sempre. Ou seja, aqui havia uma crença muito forte de que quando você era fiel ao Senhor, o Senhor estendia a misericórdia e a graça dele até a quinta geração, né? A terceira, quarta, quinta geração. A ideia de que, e às vezes até numa hipérbole diziam, por 1000 gerações. Então, a ideia de que quando você é fiel, a sua geração desfruta da fidelidade que você teve. Eu queria dizer para você que eu gosto disso, mas eu creio que aqui a gente pode estar entendendo que se você é fiel, a sua família, os seus filhos vão ver essa fidelidade. E a oportunidade deles conhecerem melhor a Deus são muito maiores. A oportunidade dele desfrutar da paz que você desfruta, porque eles estão junto com você, é muito maior. Nesse sentido, eu acredito que chega a geração. Não que a geração pode ser má e viver a bênção de Deus. Não. Eu creio que por causa de você, por causa da sua vida, por causa do seu compromisso, seus filhos vão ver isso e vão desfrutar dessa paz que você desfruta da vitória contra os inimigos. Por isso, glórias ao Senhor por todas as vitórias que você tem tido. Glórias ao Senhor por você ter enfrentado os seus inimigos. Glórias ao Senhor por você experimentar essa presença de Deus que faz toda a diferença para que você seja vitorioso. Então, que nessa manhã você
faça uma lista aí dos seus inimigos e diga: Senhor, eu não quero fugir mais deles. É um pecado pessoal? Diga: Senhor, eu não quero fugir dele. Eu quero enfrentá-lo no poder do teu Espírito. É uma mágoa que você tem contra alguém e que você está colocando ele como seu inimigo? Então, destitua essa pessoa de seu inimigo, do cargo de inimigo. Nós não lutamos contra pessoas. Nós lutamos contra potestades. Nós lutamos contra espíritos da maldade. Nós lutamos contra um sistema espiritual maldoso que quer fazer influenciar a gente a viver longe do projeto de Deus e longe da vontade de Deus e longe do relacionamento de Deus. Comece então a lutar contra sentimentos e não contra pessoas. Comece a lutar contra atitudes e reações contra pessoas e não contra as pessoas. Comece a lutar contra práticas e vícios que você tem contra pessoas, que pode ser contra você ou contra outros, não contra pessoas. E viva essa vida de luta, vitória, domínio e paz. E que isso seja em todos o tempo para a glória de Deus. Aqui alguns queridos estão com lutas espirituais e lutas físicas, né? Doenças. E nós queremos orar aqui por eles, né? Continuar orando pela Márcia, a irmã da Andréia. Ela está em casa, mas essa semana vai fazer uma terceira químio e está esperando para o transplante de medula que ela vai precisar. Então ela precisa das nossas orações, porque tem um grande inimigo, né? A Marilda, vamos continuar orando pela Marilda, tia da Vânia, né? Que está na CTI, lá no Rio, eu acho, né? Continuar orando pela Fernanda, minha sobrinha. Ela fará no mês de junho, o mês todo de radioterapia no seu câncer de mama. Vamos clamar ao Senhor por ela também. Continuar orando pela nossa amada Margot, e também pela mãe da Mônica, né? Eu vi que a Mônica está aí. Bom dia, Mônica. Mônica Kistner. Vamos continuar orando pela sua mãe, Mônica, pelo César, que é amigo da Noemi, pela saúde dele, pela Jandira, a mãe da Beatriz, lá de Belém, com câncer na tireoide, esperando o protocolo dos médicos para agir. O Emerson Coutinho, que nosso queridão, esse tumor na conjuntiva. E quinta-feira agora o Emerson faz a sua cirurgia. Vamos estar orando por ele, né? E o Tiago, sobrinho da Rosane e do Lúcio, né? Câncer na boca. Vamos orar para que os médicos tenham como buscar um protocolo para poder fazer essa cirurgia, se necessário for. A Everlane, emprego. Samuelzinho para dormir. O Jefferson Mendes, essa família de venezuelanos, para que encontre também trabalho, emprego e consigam vencer essa batalha que é estabilizar-se num país distante e no meio de uma pandemia. Esses são os nossos grandes inimigos, né? Então, queridos, vamos guerrear, vamos lutar, e a oração é a nossa maior arma de guerra, né? E é por isso que a gente ora, porque é o único jeito da gente poder encontrar poder para a gente vencer, e o poder está em Deus. Vamos orar? Senhor, essa lista que eu mencionei aqui, eu quero lhe pedir, Deus, que o Senhor coloque cada nome, cada pessoa diante do altar do Senhor. Nós temos pedido por saúde a pessoas, pedido emprego, pedido, ó Deus, que o Senhor estabilizasse, ó Deus, relacionamentos. Pai, no meio dessa pandemia tem um inimigo chamado separação. Muitos casais vivendo em crise, não sabiam já se relacionar antes da pandemia e agora então, ó Deus, nesse tempo de quarentena, onde tem que ficar muito tempo juntos, Senhor, tem misericórdia disso. Esses são grandes inimigos. Muitos, ó Deus, estão depressivos, Pai, vivendo, ó Deus, uma crise emocional muito grande. Muitos estão tendo síndromes do pânico.
Ó Senhor, tem misericórdia e nos dá vitória contra esses inimigos, Senhor. Deus das estratégias contra esses inimigos. Revela, ó Deus, como vencê-los em nome de Jesus. Pai, alguns estão também desempregados, perderam seus empregos antes ou até mesmo no meio da pandemia e precisam, ó Deus, que o Senhor manifeste o seu poder. Pai, nós também lutamos contra o pecado, que tão de perto não só nos rodeia, mas alguns estão dentro de nós. E, ó Deus amado, de vez em quando a velha natureza nos toma, Senhor. Mas nós queremos novamente guerrear contra eles e dizer que a batalha pertence ao Senhor e a vitória pertence ao Senhor, porque o Senhor quer nos dar paz e domínio sobre esses inimigos. Pai, nós repreendemos Satanás e seus demônios que lutam contra nós diariamente. Uma batalha incansável, Senhor, até o dia da sua volta, onde o Senhor decretará a sua derrota final e absoluta e total, para que assim a gente possa desfrutar de paz e domínio sobre todos eles. Pai, mas enquanto isso não acontece, nós clamamos dia a dia, tem misericórdia de nós, fortalece os nossos joelhos cansados, as nossas mãos fraquejadas, Senhor. Fortalece, ó Deus, a nossa mente cansada. Nos enche de vigor novamente para mais um dia, para lutarmos e enfrentarmos, ó Deus, os inimigos. Senhor, e que não sejam pessoas. Oramos por esses queridos, ó Deus, que têm dificuldade de relacionamento com as pessoas e não conseguem olhar para eles, ó Deus, como criaturas que o Senhor fez, como semelhantes ao Senhor. Mas, ó Deus amado, que eles possam, Deus, neste dia, declarar perdão, restauração de relacionamentos e que não haja, ó Deus, luta contra pessoas, mas contra as potestades do inferno que lutam, ó Deus, nas regiões espirituais. Pai, decretamos também que necessitamos do teu envio das tropas celestiais, dos teus anjos a guerrear por nós. E também, ó Deus, declaramos a nossa total incompetência por causa da nossa fragilidade humana, mas declaramos a vitória do Senhor sobre a nossa fraqueza, porque quando estamos fracos, aí é que estamos fortes, porque dependemos totalmente do Senhor. Que o Senhor abençoe, Pai. O Senhor sabe que temos um inimigo natural, que é a chuva, a falta da chuva. Deus, isso tem assolado a nossa terra, os nossos estados aqui do sul. Ah, Pai, nós clamamos por chuva, nós clamamos, ó Deus, que o Senhor esteja intervindo nessa situação. Pai, que o Senhor esteja quebrando, ó Deus, as comportas dos céus, abrindo as comportas dos céus e fazendo, ó Deus, que chova sobre nós. Pai, nós oramos pelo nosso presidente, nossos ministros, nós oramos pelos nossos deputados federais, pelos nossos senadores, nós oramos, ó Deus, pelos nossos deputados estaduais, nós oramos, Senhor, pelos nossos governadores, nós oramos pelos nossos prefeitos, em especial nosso prefeito da nossa cidade, seus secretários, todo o staff, ó Deus, de trabalho, que o Senhor faça com que estes homens e mulheres sejam tementes ao Senhor e obedeçam ao Senhor na batalha contra o Covid. É o que oramos, ó Deus, nesse dia, pedindo a sua bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Um bom dia. E até hoje à noite começa umas lives muito legais que a nossa igreja está montando através do Ministério do Move Família, tá? Com entrevista com profissionais e com pessoas que trabalham na área de casais, família, filhos. Gente, imperdível. Essa semana toda, 19 horas, as nossas lives. Então, olha, chama, compartilha com alguém, porque vai ser muito especial. O pastor Tiago e Max vão estar coordenando essas lives e nesse tempo muito especial. Não percam e amanhã voltamos a ter o nosso encontro pela manhã, também com Orando com Salmos. Um bom dia, queridos. Deus abençoe na graça e na paz do Senhor. Amém.